Eu estou com uma palavra no meu coração, e eu fiquei numa luta aqui, porque eu queria pregar uma coisa. Sabe quando você quer pregar uma coisa, Deus quer que você fale outra? Aí você diz: ô Deus, eu estava tudo na ponta da língua. E Ele diz: esquece isso aí, vamos falar de outra coisa. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: alargando as tendas. Alargando as tendas, meu filho. Olha, até o guitarrista sorriu, meu irmão. Glória a Deus. Alargando as tendas. Quando o vinho novo derrama sobre a sua vida, que Deus derrama um vinho novo, acontece duas coisas: ou você expande ou você explode. Então, quando o vinho novo desce sobre você, você não pode ter medo de tomar um remédio que você precisa tomar nos próximos dias, chamado decisões. Na nossa vida, nós somos feitos de decisões, irmãos. A nossa vida, estamos aqui porque alguém decidiu abrir mão da sua vida para morrer por nós. Ele decidiu. Essa é a maior oferta. Quem deu para nós foi Deus. Nunca nós vamos vencer a Deus no quesito de dar. Então, irmãos, alguém me perguntou assim: pastor, eu queria muito que a minha vida influenciasse a vida dos outros, como é que eu faço? Eu digo: não faz. A sua vida só influencia a vida dos outros quando ela não for mais sua. Porque enquanto ela for sua, você vai querer servir você primeiro. A sua vida, ela só serve para servir a vida dos outros quando ela não for mais sua. E é tudo que o Senhor quer, é a sua vontade. Salmo 116, verso... está na Bíblia? Oh, aleluia. Quando você esquecer de alguma coisa, diz: oh, aleluia. Que dá certo, irmão. Diz assim: o que darei eu ao Senhor, verso 12. Obrigado, Espírito Santo, aleluia. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Um amigo nosso aqui de BH, David Killer, cantava uma música: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O Deus que tem tudo, Ele não tem uma coisa que eu tenho: a minha vontade. Porque Ele deu de presente para mim a minha vontade. Então, com a minha vontade, eu posso fazer coisas boas e posso fazer coisas ruins. Eu posso dar continuidade ao evangelho sadio, eu posso viver uma vida dissoluta. Quando eu entrego a minha vontade para a vontade de Deus, eu estou submisso à sua vontade. Já não sou mais eu que vivo, como o apóstolo Paulo disse. Agora é Cristo que vive em mim, e esse amor que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho do Homem. Então imagina, o Deus que tem tudo não tem a sua vontade se você não entregar ela. Se você não entregar. E se você, como eu disse hoje aos pastores pela manhã, se você está comprometido de ouvir o que você quer, você nunca vai estar comprometido de ouvir o que Deus está para dizer. Porque nem sempre o que Deus tem para dizer é aquilo que eu desejo ouvir. Então nós nunca teremos alegria plena e segura se nós não tivermos um testemunho de uma boa consciência. Porque o dia que você mentir para a sua consciência, ela começa a mentir para você. E tem gente que já mente tanto que ele mesmo acredita na mentira dele. É uma vida que não vai ser tocada pela glória de Deus. E se nós, como cristãos, não suportamos a verdade, é porque talvez não haja verdade em nós. Porque a verdade, ela precisa ser dita, e a primeira pessoa que precisa ser confrontada com ela sou eu. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então a primeira pessoa que é confrontado com a verdade falada sou eu que estou falando. E muitos de nós falamos o que sabemos, mas não falamos o que Deus está dizendo. Por exemplo, ele diz: diga ao fraco, eu sou. Você sabe que é fraco, sabe ou não sabe? Mas ele está dizendo para você não dizer isso. Ele está dizendo: você é fraco, mas diga que você é forte. Mas por quê? Porque o interessante, o que muda o ambiente não é o que eu sei, é o que eu digo. Deus não levou Ezequiel no vale de ossos secos para diagnosticar o vale.
para dizer, ó, está seco, está tudo seco, está tudo seco. Deus não precisa de profetas de diagnóstico. Ele precisa de profetas que digam, eu tenho uma palavra e esse vale vai mudar. Deus não precisa de homens dizendo, ó, tem morte na panela. Deus precisa de homens dizendo, eu tenho a farinha, vou virar nessa panela e essa panela vai ser transformada para a glória de Deus, e a morte vai sair dela. Alguém que esteja disposto a mudar, não só a diagnosticar. Chega de diagnóstico, irmãos. Um monte de gente na internet dizendo, a igreja está desviada, a igreja está falida, a igreja quebrado está você, a igreja não está não. Falido está você, a igreja não está não. Porque a igreja ela está firmada numa palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Agora, eu preciso definir qual a igreja de Jesus. Qual a igreja de Jesus? A igreja tem um diagnóstico. Se ele está dizendo você está fraco, você tem que dizer que você está forte. Pastor, mas está muito difícil, está terrível. Irmão, um povo que não se frustra, um povo que não se decepciona, um povo que não sofre perseguição é um povo fraco. É um povo que não cresce, é um povo mimado. Povo de Deus, é faca na caveira, meu amigo. Um povo que não se frustra. Não, irmão, a gente tem que aprender a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas frustrações, com os nossos medos, com as nossas decepções. Quem aqui já se decepcionou na vida? Com alguém? Na igreja? Quem aqui já sofreu na igreja? Quem aqui já foi perseguido na igreja? Essa é a pedagogia de Deus. Isso não vai mudar nunca. Ei, relaxa, você nunca vai ter tranquilidade. Você tem que ter paz. Tranquilidade não é paz. Paz é você aprender a dormir no meio da tempestade. Paz é você aprender a dormir no meio do caos. Quem vence a tempestade é quem aprendeu a descansar nela. Não é quem está apavorado e confuso no meio dela. Então Jesus passava a noite inteira com Deus e o dia todo servindo pessoas. E alguém dizia, ele não descansava? Descansava na tempestade. Dormia na tempestade. Porque se você passa tempo com Deus e serve bem as pessoas, você vai aprender a descansar em qualquer circunstância, meu amigo. Isso não é chavão, não. Isso é Bíblia. A Bíblia me ensina isso. Mas é que nós vamos pregando um evangelho fraco, o evangelho de vitória, o evangelho de bênção, o evangelho que a gente tirou sutilmente. Nós tiremos a correção do amor. Então quem corrige não ama. Quando a Bíblia diz que o Senhor ama e corrige, e o Senhor corrige, está sempre nos corrigindo. Hoje de manhã eu falei isso aos irmãos, pastores. Deus não tem planos com a multidão, Ele tem planos com os discípulos, com aqueles que querem. Um ladrão da cruz não quis, o outro quis. O ladrão que não quis, Jesus nem respondeu ele ficou xingando Jesus, Jesus nem deu trela para ele. Mas o ladrão que disse, Pai, Senhor, Mestre, Rabi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje nós vamos estar juntos, fica tranquilo. Porque Deus não gasta tempo com quem quer descer da cruz, Ele gasta tempo com quem quer entrar no reino. A palavra de Deus é para quem quer, irmãos. No tempo de Jesus tinha prostituta, tinha homossexual, tinha corrupção, tinha mentira, tinha engano, tinha traição. O que é que Jesus fez? Nada. O que ele fez? Nada. Ele ia passando, quem queria vinha. Ele não prometeu nada, nem carro novo, nem casa nova para ninguém. Mas ele prometeu, eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Nós ficamos entrando em briga de rua.
Nós ficamos entrando em briga de rua. A nossa briga é nas regiões celestiais, irmãos. Não é briga de rua, a nossa briga é no octógono. Não é com essa capetada miúda. Nossa briga é com principado e potestade. Eu estou desde ontem de manhã brigando com o principado, tentando me impedir de chegar aqui. Mas vamos fazer o quê? O que é que a gente fez? Demônio, e sai. Não, nós ficamos no aeroporto tomando café e comendo, como é o nome daquilo? Coisinha boa, brownie. Oh, bicho bom. Vou fazer o quê? Qual de vós, por maior e melhor que seja, pode mudar o curso da vossa vida? Qual de vós? Você não pode. Então deixa Deus te conduzir. Não é a vida que te leva, é Deus. É o rio de Deus que te leva, irmãos. Amém? Então seja a igreja que você quer ter. Existe um tempo sendo preparado por Deus que só quem vai discernir é os filhos de Deus. Existe um lugar, um ambiente em Deus que só quem acessa é os filhos. E eu vou falar uma coisa para você séria. Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você. Mas eu quero que Deus me use, então não usa Ele. Eu quero que Deus me envie, então só vá quando Ele mandar. Eu quero que Deus faça, então não faz, fica quieto. Só tem uma maneira de Deus te usar, é da maneira dele. Só tem uma forma de Deus fazer, é da forma dele. E o único alimento que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. E quer saber, a Bíblia não é o seu alimento, a Bíblia é o seu menu, o seu alimento é Cristo. Você não come da Bíblia, você come de Cristo. Ele diz: quem come de mim, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. A Bíblia é o meu menu. Eu abro para saber o que eu devo comer. E o prato agora é a moda da casa, meu irmão. Não é mais ninguém faz o seu prato. Você vai comer o que está sendo servido nos próximos dias. O Senhor está mudando o cardápio. Porque agora cada um pega a Bíblia e distorce ela do jeito que quiser. Mas o menu sempre foi a moda da casa. Cristo em vós e a esperança da glória, e mais nada. Nada, o fundamento da igreja é Cristo e mais nada. E todas as estratégias, todos os planos de ações, todos os projetos são para contribuir com aquilo que já é. Cristo é a esperança da glória. Cristo em vós e a esperança da glória. Então o que é que eu faço? São dias de você lembrar as trevas do que aconteceu na cruz. São dias de você dizer: diabo, escuta aqui, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai parar isso, porque isso já está determinado por Cristo. Assim será. E como é que eu sei que será? Porque Ele disse que assim será. Aleluia. Então o que é que eu faço? Viva sobrenatural, meu filho. Qual foi a última vez que você tirou uma moeda da boca de um peixe? Qual foi a última vez que você foi na beira do lago e disse assim: eu vou ver se eu ando mesmo sobre as águas? Pastor, isso é coisa de doido. Fé é uma loucura. A fé é uma loucura. Sabe qual é o problema da igreja? Ela está muito sóbria. Ela acha que sabe tudo. A igreja está muito sóbria. A gente não vive mais no sobrenatural. A gente está com dor de cabeça, corre na gaveta para pegar o remédio. A gente não dorme, a gente corre no médico para tomar o remédio. Qualquer coisa a gente quer resolver tudo naturalmente. Deus te chamou para andar na loucura, mano. Teve uma irmã que congregava comigo, ela não dormia. Lembra que eu tenho que ler a Bíblia, que eu não li ainda, tá, irmão? Ela não dormia, ela vinha com aquela... Ela carregava uma bolsa do mercado cheia de remédio. Ela dizia: pastor, eu não durmo, pastor, eu tomo esses remédios aqui tudo. Eu digo: mas então não toma. Ela diz: mas se eu não tomar eu não durmo. Eu digo: mas a senhora não vai dormir, a senhora vai ficar acordada a noite toda. Eu digo: faz uma lista de oração a noite toda, fica na sala, faz um cafezinho, Ela disse:
Mas eu não vou dormir. Eu digo, mas não é para a senhora dormir mesmo. Quantos dias? Eu disse, quantos dias precisar. Primeiro dia a senhora vai orar pela sua família, o segundo por toda a cidade, o terceiro vai orar só por bandido. Bandido Jesus disse, estive preso e fosse me visitar. A senhora vai orar por todo do mundo, da direita, da esquerda, do alto, do lado, da frente, de trás. Ela disse, pastor. Eu digo, porque no terceiro ou quarto dia Satanás vai passar na ponta do pé na frente da sua casa para não lhe acordar. Porque para o diabo é muito melhor que a senhora durma do que a senhora fique acordada orando. Ei, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Ei, alguém está me ouvindo aqui? O evangelho é poder de Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti. Ei, Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Está na sua mão. Tá desempregado? Vai para a praça pregar o evangelho, você vê. 3 dias você arruma um emprego. Quando você começa a interferir no reino das trevas, as portas vão se abrir para você trabalhar. Um dia eu encontrei ela na igreja, depois de uns dias, ela fez assim para mim: pastor, estou dormindo que nem uma criança, mas não parei de orar não. De vez em quando eu acordo para orar. Você está me entendendo? Você está me entendendo? O diabo não tem problema se você vem à igreja. O problema começa quando você entra no mundo do Espírito. Quando você sabe quem você é em Cristo. Deus quer fazer uma aventura com você, meu irmão. Deus quer te libertar do teu saber, expandir você por dentro. Deus quer libertar você de você mesmo, das caixas que você criou, dos limites que você determinou para viver ali. Quando o Senhor falou que eu ia ser um pregador, eu não fui saber se eu conseguia, se eu não conseguia. Eu tenho que fazer o que Deus chamou para fazer. Eu tinha 4 mensagens. Se me chamasse para um culto de 5 dias, eu estava perdido, porque eu só sabia 4 mensagens. Então eu aceitava convite só de 3 noites. Mas à medida que as pessoas foram crescendo na minha frente, Deus foi aumentando a unção, foi aumentando a forma. Deus só tem um motivo para te dar, se você se importa. Se você se importa. Então, abra sua Bíblia comigo. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti,
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me... Segundo Reis, capítulo 6, e o versículo 1. Ei, Jesus. Só uma pergunta, na janta também tem feijão tropeiro? O bicho desgraçado de bom, né, irmão? Glória a Deus. Rapaz, sempre que eu venho ou para Minas ou para Goiânia, para Goiás, rapaz, engorda. A comida de vocês é pesada, mas quem é que aguenta ficar sem? Meu Pai do céu. Oh, aleluia. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: disseram os discípulos, filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos. Respondeu Eliseu: ide. E um dos servos disse: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: então irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, eles cortavam madeira. E sucedeu que enquanto eles derribavam um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o, estende a mão e pega. Ele levantou, estendeu a mão e o tomou. Aleluia. Fala para alguém que está do seu lado: alargando as tendas. Diga para perto, fala de novo, mexe ele, chuta a cadeira, faz desse, alargando as tendas. Mas você só pode alargar as tendas se a estaca estiver bem fincada, se a corda estiver bem esticada, se você estiver disposto a transbordar para todos os lados, se você estiver disposto a deixar aquilo que começou em você transbordar de você. Amém, irmãos? Um dia Deus me perguntou: você quer crescer ou quer controlar? Eu disse: eu quero crescer. Ele disse: então você tem que sair do controle. Eu não posso permitir que um homem cresça se ele quer controlar tudo, inclusive as minhas ações. Deus tem uma forma de fazer e não é do seu jeito. A pedagogia de Deus é diferente da sua. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Imagina, Deus diz até que é melhor ir na casa do luto do que na casa de festa. Então você percebe que a pedagogia de Deus é doida, é loucura. A gente tem um modus operandi. Deus não é assim. A primeira revelação que eu e você precisamos ter de Deus é que Ele não é homem. Deus não pensa como um homem. O homem se organiza para uma vida. Deus já aprontou tudo para a eternidade. O homem se organiza para uma coisa. A gente prepara a igreja para um culto. Deus não. Deus prepara a igreja para viver com Ele a eternidade. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. Então, se eu quero expandir e alargar as tendas, primeiro, eu não posso aceitar as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou muitas ofertas. Não, mas eu estou pregando o que Jesus pregava. Às vezes eu prego sobre Jesus, mas não prego o que Jesus pregava. Então eu estou pregando o que Jesus fazia, mas às vezes eu também tenho que pregar o que Jesus não fazia.
Porque o que Jesus também não fazia é tão protetor quanto aquilo, é tão pedagógico quanto aquilo que ele fazia. Então hoje Satanás ele tem feito o que? Ele tem adotado os mesmos métodos que Jesus rejeitou. E que métodos são esses? Garantia de poder, garantia de influência, garantia de domínio, garantia de sucesso por conveniência. Isso tudo o diabo ofereceu para Jesus, e Jesus disse não. Então essa obra eu não posso trabalhar para Deus debaixo das ofertas do diabo. Eu só posso trabalhar para Deus debaixo daquilo que o Senhor tem para me dar. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Então eu preciso trabalhar para Deus, irmãos, de uma forma que as coisas vão acontecendo. Eu não me impressiono com explosões, eu me impressiono com continuidade. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. A Bíblia é cheia de processos. Jesus é o caminho e a vida. Primeiro você produz 30, depois 60 e depois 100 por uma. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Se você ler 1 João, João vai ensinar uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Depois ele diz: jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Depois ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheces aquilo que é desde o princípio. Quem são os meninos? Os meninos foram aqueles que acabaram de aceitar Jesus. Acabou de aceitar Jesus, pronto, os seus pecados foram perdoados, mas você ainda não venceu o maligno. Jesus já venceu, você precisa vencer também. Você precisa vencer o maligno. E você não vence o diabo com conquistas, é com renúncias. Não é só abandonando o que é proibido, mas renunciando até o que é permitido, por causa daquilo que Deus te chamou para viver. E você vai perceber que nessa jornada você vai deixar de fazer coisas, não porque são pecados, é por causa daquilo que você representa. Tem coisas que eu não faço, não é porque é pecado, é porque há uma tão grande nuvem de testemunha que me rodeia. Eu estou doido para fazer, vai ter muita gente olhando. E eu não posso decepcionar essas crianças que me abraçam no corredor, porque eu também estou trabalhando para elas. Tem coisas que você quer fazer, a sua alma grita dentro de você, mas você não faz, porque não é porque você não tem vontade. Não vamos tampar o sol com a peneira, a gente tem vontade. Paulo disse em Romanos capítulo 7, ele disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo. Ó miserável homem que eu sou, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo: tem coisas que eu não quero fazer, rapaz, eu acabo fazendo. Tem coisas que eu quero e eu não faço. Ó vida, ó céus, ó dor. Então essa obra ela só pode ser feita do jeito de Jesus, não debaixo das ofertas do diabo. Eu não posso deixar que o sistema dite a forma que eu devo seguir Jesus. Eu não posso permitir que profissionais da fé manipulem a minha mente para acreditar em coisas que eu não acredito. Não posso. Eu não posso dar amém para tudo. Aquela mulher, lá em Atos capítulo 16, ela ia atrás de Paulo dizendo: que homem abençoado, que homem de Deus, que homem ungido. Ela estava falando alguma mentira? Mas Paulo olhou para trás e disse: cala a boca, diabo. Porque é muito possível você viver uma mentira falando só a verdade. Como assim, pastor? Porque a vaidade e a excelência, elas vestem a mesma roupa, elas só não têm o mesmo espírito. Tem muitas coisas que vestem a mesma roupa, só não têm o mesmo espírito. E como nós dissemos hoje pela manhã, a terra não espera Cristo. Quem espera Cristo é a igreja. A terra espera vocês. Ela espera a manifestação dos filhos de Deus. E um povo que é alimentado de Cristo, ele não depende dos seus pastores e nem da sua denominação. Eu vou repetir. Um povo que se alimenta de Cristo, ele coopera com os seus pastores e com a sua denominação. Ele não depende disso.
Porque um povo que come de Cristo não come qualquer coisa. Um povo que come de Cristo, ele discerne a comida. Discerne, ele não precisa ir para a internet bater em ninguém, falar mal de ninguém. Quem anda com Cristo não critica, discerne. Quem anda com Cristo não ataca, discerne. Então, porque um povo que se alimenta de Cristo coopera com aquilo que Deus quer fazer na terra. Eu sou um cooperador. Nós não estamos aqui para fazer, nós estamos aqui para cumprir. Nós estamos aqui para cumprir o que fora dito a nosso respeito. Por isso, eu tenho que saber se eu estou vivendo avivamento ou é um pico de avivamento. Porque às vezes é só um pico de avivamento. A gente fez uma convenção agora, passou 80 mil pessoas. Puxa vida, foi maravilhoso. A internet explodiu, bugou a nossa internet. Milhares de pessoas assistindo. Meu Deus. Só que no outro dia, irmão, segunda-feira, terça-feira, as escolas bíblicas voltaram. Os PGs voltaram, os pequenos grupos. A vida cotidiana voltou, o beabá. O irmão João estava lá na igreja, com aquele carro que nunca pega, tem que ajudar ele a empurrar. A irmã Maria estava lá reclamando da diabetes, que ela já chama de minha diabetes. Vida normal para todo mundo. Então eu não posso ser movido por movimento. Os movimentos, eles me despertam, me fundamentam, me ajudam, me mostram o rumo. Mas eu sou movido pelo dia a dia. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Vivendo a vontade de Deus a cada dia, que também é crescente, boa, agradável e perfeita. Então não se trata de viver, deixar coisas ruins e viver coisas boas. Se trata de deixar coisas boas para viver coisas perfeitas. E para viver coisas perfeitas nem sempre é bom. Eu já estou triste de hoje, que amanhã eu vou chegar em casa, minha esposa não vai estar, ela vai voltar daqui a 10 dias. Eu já estou sofrendo antecipado. Por quê, pastor? Porque a gente acostuma a viver junto, a gente faz tudo junto. E a gente já brigou, eu disse, não aceita mais esses convites não. E ela fica me olhando e rindo, eu disse, eu estou falando sério. E ela disse, vai ficar sozinho, ele não aguenta ficar sozinho. Cala a boca, mulher, não estou falando isso. Para, e aí fica pior do que estava, irmão. Por que você está falando isso, pastor? Porque a vida, servir a Deus tem que ser leve, irmãos. Tem que ser uma diversão para a gente. Deus olhou para você e disse, você está muito folgado, vou te dar uma igreja para te matar. Não, irmão. Deus não me deu uma igreja. O cara, como é que está? Obra de Deus. Eu deixei tudo por Jesus. Que vida que você tinha, que você deixou? Você não tinha nada, meu filho. Uma vida miserável daquela, viciado, miserável, mentiroso. Deixou tudo, agora está servindo a Deus. Tem até nome, pastor fulano de tal. E está aí chorando porque deixou tudo. Você não deixou tudo por nada. Você foi nada por tudo. Eu não estou cansado da igreja, não. Eu não estou triste com a igreja. Eu me divirto fazendo a obra de Deus. Aleluia. Eu queria ter menos idade. Eu já estou com 58. Eu queria ter uns 38, 20 a menos. Não estou ferido com a igreja. Não estou machucado com a igreja. Não estou amargurado com o microfone na mão. Quem fez mal para mim vai pagar. Nada, irmão. Vai pagar nada. Quem me ajudou a ir para a cruz, Judas, Jesus chamou de amigo. Pedro, ele chamou de demônio. Pedro, que queria impedir ele de ir para a cruz, ele disse, sai demônio. Mas Judas, que o levou para a cruz, que o vendeu, ele disse, amigo, dá um beijo aqui. Sabe quem é teu amigo? É quem te ajuda a ir para a cruz. Então todas as pessoas que passaram na tua vida te fizeram mal, bem feito para você. Fizeram mal porque você precisava passar por isso, para crescer, para expandir, para ficar maior do que você é. Aleluia! Quando você entende o seu lugar em Cristo, você diga para alguém que está do seu lado, você não nasceu para fazer, você nasceu para cumprir.
Você nasceu para cumprir. Então diga para alguém que está do seu lado: você precisa entrar no calendário de Deus. Calendário de Deus. Olha para José. José apanhou dos irmãos. Os irmãos venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram ele para a casa de Potifar. José foi para a cadeia por 10 anos por um crime que não fez. Um dia ele revela o sonho de Faraó, vira governador do Egito. Agora ele está diante dos irmãos. É hoje o dia da vingança. Sabe o que é que José diz para eles no capítulo 45 de Gênesis, versículo de 1 a 8? Ele diz: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. E sabe o que é que Deus fez? Vocês fiquem tranquilos. Vocês me venderam para o Egito, mas não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Deus me pôs por pai de Faraó. Está na Bíblia, versículo 8 do capítulo 45 de Gênesis. E assim não foste vós que me enviaste para cá. Meu Deus, que povo inteligente esse povo, né? Oh, aleluia. Se estiver pagando pouco para você aqui, vamos para Itajaí, viu, meu filho? Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai. Até Faraó precisava de paternidade. Até Faraó tinha paternidade. Sabe quem era o pai de Faraó? O Zé. O Zé. Um cara que não estava amargurado. Fizeram mal para ele, mas Deus transformou em bênção. Quando você entende, sabe, a pedagogia de Deus, que você nasceu para cumprir. E quando você nasceu para cumprir, até ser vendido como escravo faz parte do plano. Até perder faz parte do plano. Até sofrer faz parte do plano. José disse: vocês fizeram mal, mas fique tranquilo, não foi de vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Isso é avivamento. Mas muitas vezes a espera por um avivamento coletivo, que a gente sempre diz: vai vir um avivamento, o avivamento vai vir. Irmão, você já era para estar vivendo um avivamento. Sabe qual é o nosso problema? É que a espera de um avivamento coletivo virou desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Eu já estou vivendo um avivamento pessoal em casa, chapado. Eu chapo todo dia. Todo dia eu dou um cheirinho na meia, na soquete de Jesus. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu estou pregando, todo dia eu estou em algum lugar da terra fazendo alguma coisa para Cristo. Eu não vou ficar em casa chorando porque alguém me abandonou, alguém me deixou, alguém me traiu, alguém me vendeu, alguém... irmão, você é faca na caveira, meu filho. Você foi chamado. A obra de Deus não é uma creche, não, é um exército. Pastor, mas a vida é muito difícil, Irmão, a Bíblia em Números, muitas vezes o Senhor chama o seu povo de... Os povos chamavam o Deus de Israel o Senhor dos exércitos. Agora, aquele povo era o exército? Não, eles eram escravos que saíram do Egito. Então da onde Deus tirou os seus exércitos? Da casa de escravos. Deus não tirou os seus exércitos de nenhum batalhão de infantaria. Deus tirou os seus exércitos de casas de homens que do Egito ao deserto viraram soldados. Aleluia. Então nós não podemos viver nesse alto e baixo, dessa gangorra gospel. Um dia a gente está bem e chora e ri e pula e dança, até a oferta é maior. E o dia que a gente está mal, a gente não vai nem no culto porque eu não estou legal hoje. Então você adora a Deus só quando está legal? Não, irmãos. Olha para o livro de Abacuque. Aprenda com Abacuque. Se você ler o capítulo 1, você vai ver um Abacuque destruído. Abacuque diz assim no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Ele diz: Senhor, por que tu me fazes ver tantos males? Por que tu me fazes ver tanta coisa ruim? Tanta coisa ruim. Tu só faz me ver engano, só faz me ver mentira. Abacuque está, está pesado de mente, pesado, duro de boca. Mas no capítulo 2 muda. Ele diz: sabe o que eu vou fazer? Eu subirei a torre de vigia e eu vou interceder, porque o justo vive pela fé, e se ele recuar,
Minha alma nele não tem prazer. Porém nós somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam para a vida eterna. No capítulo 2 ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Em vez de parar e olhar e só rever defeito, ele começa a pedir soluções. Por que Deus te mostra defeito? Para você buscar soluções. Para que Deus te mostra problemas? Para você buscar soluções. Então seja um homem de solução, não um homem de diagnóstico. Aleluia. Tinha um cara lá na nossa cidade que caiu de moto, perdeu o dedo, foi internado. Estava lá, o irmão tocava na igreja, perdeu o dedo, não na nossa igreja, mas perdeu um dedo num acidente de moto. Aí estava lá com o dedo amputado. Aí os crentes foram visitar ele. Vamos cantar um corinho para alegar o irmão. Que pena, né, irmão? Que pena, o irmão não vai mais poder tocar na igreja. Olha, irmão, eu tinha um tio que ele cortou o dedo, teve que amputar a mão, tirou o banco e foi tirando. O irmão, Vamos cantar um corinho para alegrar o irmão. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Aquele desespero, irmão. Irmão lá com a mão pendurada, mas sempre tem um crente, irmão. Toda igreja tem o crente zica. Ele é entizicado, irmão. Não tem dia ruim para ele. Tem dia ruim. Culto com chuva, ele está lá molhado. Ele está lá molhando todo mundo que está do lado. Culto não tem nada, ele está lá gritando: glória a Deus. Tem crente já orando para ele não ir mais. É eu. Como diz o profeta Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aquele irmão lá perdeu o dedo, todo mundo dizendo que, né, profetizando coisa ruim para ele. Aí chega aquele irmão, aquele chega e diz: meu irmão, perdeu o dedo, meu amigo, agora você vai ter desconto no manicure. Glória a Deus, meu irmão, você está sendo arrebatado de pouco em pouco. Jesus já levou o dedo. E aquele irmão já começou a se alegrar e dizer: meu irmão, isso aí não é nada não, meu irmão. Jesus está fazendo uma obra linda na sua vida. Tem gente com 9 dedos aí que Jesus está usando para tratar do que precisa ser tratado. Vai que você é outro também. É engraçado, mas é verdade. Cada nação tem o presidente que merece. Eu estou esperando um avivamento coletivo, sim. Mas eu já comecei a cavar um poço na minha casa, irmãos. Enquanto esse avivamento não for derramado no corpo, eu vou viver em casa com meus filhos. Eu vou mergulhar nas escrituras, eu vou escrever. Eu escrevo um livro a cada 6 meses. E não é livro de derrota, não. É Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te levantar. Ai, tem uma crentalhada desanimada, irmão, que parece que tem um anjo atrás dele dizendo: Deus, deixa eu chutar ele, para ver se ele se levanta. Meu Deus, irmão, parece que a gente tem que estar sempre prometendo alguma coisa, tem que estar sempre dando um presente para a pessoa voltar. Não, irmão, chega disso. Chega disso. Quem entrava no evangelho, os apóstolos entraram sabendo que eles iam morrer. Você está aqui para morrer, meu amigo. Os apóstolos entravam, os missionários entravam sem saber o que se ia dar certo ou não. Quando Deus te chamou para plantar uma igreja, nem você sabia se ia dar certo ou não. Você não pode estar doente por aquilo que você foi chamado para curar. Você não pode estar doente por aquilo que Deus chamou para curar. Aleluia. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Aleluia. O que deu errado hoje pode fazer parte do que deu certo, do que vai dar certo um dia. Quer um conselho? Corra nos lugares difíceis, porque nos lugares fáceis tem fila. As pessoas sempre buscam as coisas mais fáceis, mas elas não crescem. Jesus só dizia: segue-me, segue-me, segue-me. Ele não prometia nada. Parece que hoje a gente tem que dar um plano de salvação para a pessoa, onde o beneficiado é ela.
Só ela e mais ninguém. Largando as tendas, irmãos. Sabe o que eu aprendo nesse texto que nós lemos? É que quem identificou que as tendas precisavam ser largadas não foi os pais, foi os filhos dos profetas. Eles olharam e eles pensaram: nós precisamos crescer. Eles perceberam que aquele lugar não cabia mais eles, sabe? E eles tiveram um diagnóstico correto: nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Irmão, crescer é algo natural. Só dê comida para o seu filho, ele vai crescer. Ele vai crescer no tempo certo, ele vai desenvolver. Crescer é algo que tem que ser natural. Não sou eu que faço crescer, porque se eu que faço crescer, sou eu que tenho que alimentar. E a forma que a gente faz a igreja crescer é a forma que nós temos que alimentar. Se você faz a igreja crescer com campanhas, toda semana você tem que ter uma. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. Se você faz a igreja crescer com promessas, toda semana você vai ter que prometer alguma coisa. Se você faz a igreja crescer com presentes, toda semana você vai ter que dar um presente. Mas se você deixa Cristo fazer do jeito dele, eu planto, Caleb rega, mas quem dá o crescimento não sou eu que faço crescer, irmão, é Cristo. É Cristo que faz crescer, irmãos. Aleluia. Eu tenho dificuldade com coisas que fazem a igreja crescer rápido, além da sua medida. Eu tenho dificuldade, porque vira anomalia. O que nasce grande é monstro, é dinossauro. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Como é bom você ir crescendo e vendo a desenvoltura daquilo. Como é bom, irmãos, eu sou pastor na cidade que eu era traficante. Às vezes eu passo nas ruas, eu até paro o carro para chorar, que eu me lembro das coisas que eu vivi no passado, naquela esquina, naquela casa. Sabe, às vezes os nuances das coisas que eu vivi no passado. Às vezes eu encontro pessoas na rua que eu me envolvi com elas antes de Cristo. Eu paro o carro e choro, digo: oh Jesus, o Senhor é maravilhoso. E foi tão bom que o Senhor não me deixou sair daqui para começar a vida em outro lugar. Eu tive que ser luz na terra que eu fui trevas. Eu tive que ser bênção num lugar onde o diabo me envergonhou muito. Envergonhou minha casa, minha família, meu casamento. Quantas pessoas eu vi entrar na igreja que eu tive envolvimento de coisas erradas com essas pessoas, de ter que chamar minha equipe, chamar meus pastores, a minha esposa, e dizer: olha, aquela pessoa assim, assim, para não deixar nada na mão do diabo. O diabo, irmãos, é o ser mais legal depois de Deus. Ele só trabalha com legalidade. Se ele tem legalidade, ele trabalha. Mas se ele não tem, os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Aleluia. Então nós vamos crescer sim, mas nós vamos crescer saudável. Nós não vamos crescer para daqui a 10 anos ter que desmontar tudo porque a gente fez errado. A primeira fila de tijolo é que define se a parede vai ficar torta ou não. Então vamos fazendo a primeira fila de tijolos de um jeito correto. De um jeito correto. Quando eles perceberam que eles tinham que crescer, o que é que eles fizeram? Vamos até o Jordão. Uau! Como que é isso? A palavra Jordão significa aquele que desce. Então, para crescer, eu tenho que... Jordão, o rio Jordão, ele tem 426 metros abaixo do nível do mar. Em vez dele correr para cima, para baixo, ele corre para cima. O rio Jordão, ele tem assim tanta influência na geografia de Israel, porque foi ali que Jesus ouviu a voz de Deus: tu és meu filho amado. Foi ali que João Batista começou o ministério, no mesmo lugar que Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado no mesmo lugar, no Jordão, que os sacerdotes pisaram o pé e o Jordão abriu.
portais foram abertos no Jordão. Deus disse: vocês têm uma terra, a terra está ali, mas vocês vão ter que passar o Jordão. Antes de toda a terra prometida, você tem um Jordão para descer, meu amigo. Quer crescer? Desce. Quer crescer? Humilhação. Eu vou te falar uma coisa, e se você não aprender a se humilhar, Deus vai levantar alguém para isso. Então essas pessoas, elas não estão te fazendo mal, elas estão te fazendo bem. Elas são o alfinete na mão de Jesus, furando o seu balãozinho de ego. Por quê, irmãos? Porque eu preciso caminhar no mesmo sentimento que Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que eu aprendo aqui? Como que eu posso aprender com Jesus e me tornar soberbo e prepotente? Então não é com Jesus que eu estou aprendendo, porque é impossível você aprender com Deus tão humilde, tão simples. Irmão, Jesus era tão simples, tão gente, que Judas teve que o beijar para os guardas saber que ele era Jesus, porque ele era igual gente, ele não era diferente de gente. Quando você chegar na eternidade, você olhar no lado direito de Deus, é um homem que está lá, não é um anjo. É um homem que venceu pela renúncia, pela humildade, pela humilhação, que como ovelha muda não abriu a sua boca. A gente, irmãos, tem um diagnóstico de bateu, levou. Quando a gente não entendeu a glória, se alguém te convidar uma milha, vai 2, porque a glória está na segunda milha. Se alguém te der um tapa, você faz o quê? Da outra face, porque a glória não está no primeiro soco, está no segundo. Sabe por que a gente perde a glória? Porque a gente leva o primeiro e revida. Ninguém dá aleluia, nem amém, nem... Eu sei, eu entendo. Mas se nós queremos crescer, o lugar está pequeno demais, nós vamos para o Jordão. Desce ao Jordão. Vamos para o Jordão. E você vai perceber que igreja é corpo. Então, um membro, ele não vive sem o corpo vive sem o membro. Porque se você arrancar o membro, você ainda vive. Mas o membro, se ele for arrancado, ele apodrece, porque ele não está ligado mais à cabeça. Então o corpo vive sem o membro, mas o membro não vive sem o corpo. Esse crescimento é coletivo, irmãos. Então nós precisamos trabalhar como igreja para que todos cresçam, para que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Irmãos, é difícil lidar. Eu não acredito no ministério que só um enriquece. Eu não acredito no ministério que só um cresce, que só um aparece, que só um é vitorioso e todo mundo é derrotado. Não. Isso não é corpo. Corpo, todos os membros do corpo têm que ter honras. Cada membro do corpo tem a sua utilidade. Por isso que eles disseram: primeiro, o lugar é pequeno. Diagnosticou que é pequeno, vai no lugar certo, no Jordão. Terceiro, eles disseram: cada um traga uma viga. Ou seja, a tua viga é importante. O solo dessa guitarra, junto com o do baixo, com o da bateria, cria uma sintonia. A viga de todo mundo é importante, irmão. Cada um traga de lá uma viga. Todo mundo contribui. O cara que está lá cuidando do carro, que não está assistindo o culto, ele contribui. Eu estou aqui aparecendo, ele não está aparecendo, mas ele faz parte do corpo. A pessoa que preparou o lanche para nós, que fez o feijão tropeiro, que guardou para de noite, certamente ela guardou. Pessoa sábia. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Quando Pedro e João procuraram Jesus, a mãe deles procurou e disse: só deixa um sentar na direita, outro na esquerda. Jesus disse: gente, isso não é comigo não. Isso não é comigo não. Isso é com meu pai. Não procure posições achando que você vai ter autoridade.
Deus não dá autoridade para quem tem posições. Deus costuma dar posições para quem tem autoridade. Quem mandava no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. Quem mandava na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era o Daniel, que abria a janela para Jerusalém. Eles tinham sonhos, mas eles não tinham revelações. Aleluia. Aleluia. E os faraós governam no tempo da fartura, porque no tempo de necessidade quem governa são homens e mulheres de revelação. Então se preparem, porque nesse momento que o Brasil está vivendo uma escassez, uma dificuldade tão intensa, é o tempo de se revelar aos homens de revelação, às mulheres de revelação. Então, de vez de você ir para a internet criticar, bater nesse, bater naquele, falar mal de partido, falar mal de presidente, falar mal desse, daquele, faça diferença com a sua vida. Seja um homem de revelação. O que é que eu faço? Abre os celeiros. Gênesis 41:55 diz assim: quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse: ide a José, e o que ele disser vos fazei. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. Ah, meu Deus! Faraó mandava, mas não tinha a chave do celeiro. Esse é o tempo que Deus vai levantar homens que vão expandir, que vão abrir, no tempo de escassez, onde ninguém tem recurso, pessoas estão desempregadas, pessoas estão em necessidade, pessoas estão falindo. Deus está levantando homens que vão abrir celeiros na eternidade. Oh meu Deus, alguém está me entendendo, irmão? Havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Olha o 55. E toda a terra do Egito a fome. Clamou o povo para quem? Tu acha que Faraó pode resolver? Por quê? Porque não tem revelação. Ele tem sonho, mas não tem revelação. Por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a quem? Tu quer o lugar de Faraó, e Deus diz: tu é o meu Zé. Tu é o meu Zé. Eu vou te usar num tempo de escassez, num tempo de fome, é que aparecem os homens de Deus. A nossa cidade em 2008 viveu uma maior enchente. O estado de Santa Catarina ficou debaixo d'água, irmãos. As pessoas começaram a me ligar: pastor, e agora? Eu digo: agora chegou a hora da igreja ser igreja. Nós ficamos 21 dias sem cultos. A igreja virou um dormitório para 168 famílias. Até parto teve nesses dias. E os caixas da igreja começaram, a gente começou, não tinha culto, quer dizer, tinha culto, mas não tinha oferta. Não é? E aí, o que é que a gente fazia? O Brasil começou a me ligar e dizer: Luiz, eu vou mandar um caminhão de comida aí para vocês. Irmão, 6 meses depois a gente ainda estava distribuindo água, comida. Isso foi em 2008. Nós estamos em 2025. A minha cidade hoje é o maior PIB do estado de Santa Catarina. Está entre as 3 cidades com a maior rentabilidade imobiliária com metro quadrado mais caro do Brasil. Eu até brinco com eles, eu digo: nós já fomos batizados em águas, agora nós vamos ser batizados no fogo. Tem gente do Brasil inteiro indo morar lá. A cidade em 5 anos, ela passou de 200 mil habitantes para 280 mil habitantes. Cidade rica, próspera. Há anos atrás passava carro de som anunciando emprego: precisa-se disso, precisa-se daquilo. Você não tem aluguel por menos de 3, 4 mil reais numa casinha, um apartamento. Uma fortuna virou uma fortuna. Aí o pessoal diz: pastor, Itajaí é muito difícil, muito caro. Eu digo: eu não entendo vocês reclamavam que estava dentro d'água, agora está ficando rico, vocês estão reclamando. Eu até brinco, eu digo: Adão e Eva moravam aqui, meu filho. Eles pecaram, Deus tirou eles e colocou a gente, e ainda levou a serpente junto.
Deixa eu te falar, Deus quer mudar a sua cidade. E você fica orando, Deus, faz alguma coisa por Valadares, faz alguma coisa por Minas. Deus diz: eu já fiz. Fez o quê? Eu fiz você. Eu fiz você, cara. Dá uma resposta. Eu fiz você. Faz alguma coisa. Pisa aqui e disse: essa terra prometida já é minha. Mas faz a coisa certa. O lugar é pequeno, vamos largar. Vamos para onde? Vamos para o Jordão. Vamos respeitar a vida de cada um. Agora eles não foram sozinhos. Eles olharam para Eliseu e disse: vão com a gente. Eles estavam com a pessoa certa. Porque se você anda com a pessoa errada, quando o teu machado cair, não tem ninguém para te ajudar. Eles estavam com a pessoa certa. Eles eram filhos de profetas, Charles, eram jovens, mas eles levaram o ancião juntos. Quer dizer para os jovens que estão aqui, só os jovens levantam a mão. Nem Israel vi tanta fé assim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é mais jovem, preste atenção nos irmãos mais velhos. Preste atenção em quem já apanhou, já sofreu, já perdeu, já decepcionou, já chorou. Não diga na sua força de expressão: Deus está levantando uma nova geração. Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar uma próxima geração. Se Deus tiver que levantar uma nova, é porque a anterior falhou. Nós estamos numa corrida de bastão. Ninguém acabou a corrida ainda. Respeite os irmãos mais velhos. Esses dias um jovem, eu estava num culto de jovens, alguém falou assim: Deus está soprando a cinza do altar. A cinza ele não sopra. Depois você lê Levíticos capítulo 6, versículo 8 em diante. Deixa eu ver se é isso. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo no altar. E o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outra, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar. Então ele não sopra, ele guardava a cinza num lugar limpo. Pegou? Verso 12: e o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Esse texto aí que mudou minha vida há 30 anos atrás, quando eu entendi. Para mim, não estou dizendo que é uma lei para você, mas para mim, eu busco a Deus de manhã. Meu horário de buscar a Deus é pela manhã cedo. É como se eu tivesse que estar colocando lenha todo dia. De manhã dificilmente eu atendo alguém, dificilmente eu marco compromisso, a não ser quando eu estou viajando pregando. Em casa, tem dia que eu não tiro nem a roupa que eu estava dormindo. Minha vida funciona depois das 11 da manhã, que daí eu vou para a igreja, atendo todo mundo, e aí começo. Mas até de manhã é o meu dia, é o meu momento, botando lenha no altar. Tem muitos jovens dizendo: Deus vai soprar a lenha, vai soprar a cinza, vai tirar a cinza do altar. Não vai, irmão. Deus não vai soprar nada. Não é porque você é uma lenha nova, mas amanhã de manhã você também vai ser cinza. A cinza era tirada com respeito, por quê? Porque foi a lenha que queimou a noite inteira. A cinza era a lenha que tinha queimado a noite inteira. Como eu gosto de sentar com os irmãos mais velhos do que eu. E muitas vezes eles têm a igreja muito menor do que a minha. Às vezes eles nem escreveram um livro. Às vezes você nunca vai ver eles na internet. Mas quando eles põem a mão em mim, eles me organizam para andar mais anos. Meu pastor tem 80 anos de idade, 82. Pensa num velho cabreiro.
Pensa num homem brabo. Mas quando ele fala, ei Luiz, ele diz: ei Luiz, eu vi você no futuro e você está muito melhor do que hoje. Eu vi você no futuro, Luiz, e você está muito melhor do que hoje. Por favor, respeite a cinza. Respeite os irmãos que já passaram aqui nesse lugar. Respeite os irmãos que, às vezes por causa do ministério, perderam sua família, perderam coisas, às vezes não tinha nenhuma casa para morar, porque gastaram tudo que tinha no Evangelho. Respeite esses irmãos, não os tenha por irmãos que deram errado, por religiosos. Às vezes você sai de uma religião e cria outra. Sabe quando uma pessoa queria se humilhar, sabe o que é que ela fazia? Sabe o que é que ela jogava na cabeça? Quer se humilhar? Pega os irmãos mais velhos e bota sobre a sua cabeça. Bota sobre a sua cabeça. Mas hoje você está dando certo, hoje você está crescendo, mas amanhã você vai ser cinza também. E não vem com esse papinho de me jubilar não, hein? Não jubilar o pastor, que ele já está velho, que não vai jubilar não, eu vou ser um velho chapado. Ei, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui, nesse lugar, está decidido. Vou morrer pregando. Alguém vai vir tirar o microfone e dizer assim: morreu. Aleluia. Então, eles sabiam que tinham que crescer, eles foram no lugar certo, eles respeitaram a vida de cada um e eles estavam com a pessoa certa. Eles tinham o diagnóstico correto, o machado caiu. Eles estavam na companhia da pessoa correta, um profeta genuíno. Eu preciso andar num trilho profético com profetas genuínos, com pessoas genuínas, irmãos. Pessoas que não profetizam por dinheiro. Esses dias alguém me disse: eu tenho o dom da prosperidade. Eu digo: então vá para a África. Não estão precisando de homens prósperos lá para profetizar naquele povo. Parece que pregador de prosperidade só prega para gente rica, não prega para gente pobre. Dá um aleluia. Isso. E outra coisa, e eu vou terminando aqui. Quer crescer? Tem o diagnóstico correto, nós precisamos crescer. Segundo, vamos no lugar certo. Terceiro, respeite a vida de cada um. Quarto, ande com a pessoa correta, que vai te ajudar a conduzir aquilo que você está fazendo. Quinto, quando o machado caiu, Eliseu não disse: quem derrubou o machado? Tem o diagnóstico correto, tem a linguagem correta. Ele não disse quem derrubou, ele perguntou aonde caiu. Nós estamos tão interessados em saber quem está derrubando o machado, que a gente não tem força para ajudar ninguém a recomeçar. A gente está mais preocupado em condenar quem derrubou o machado do que dizer: aonde caiu, meu filho, deixa eu te ajudar. Quem derrubou o machado sabe onde ele caiu. Eliseu não perguntou: foi você que derrubou? Foi você? Não, ele perguntou: aonde caiu? Me fala. Para Deus, Deus tem mais interesse em recuperar o que se perdeu do que em condenar quem perdeu. Então, se nós queremos expandir, nós precisamos entender que o machado não é nosso. Se você deixou o machado cair, em algum lugar você esfriou na fé, você perdeu a graça, você não tem mais a mesma paixão, aquela paixão violenta pelo Evangelho, aquela coisa gostosa que te chama pelo nome, que te tira da cama, aquela unção eletrizante, vibrante, que tira você do hobby. Irmãos, algumas vezes, não foi uma nem duas, que eu e Iraci estávamos indo fazer uma coisa para nós. A gente está aí jantar, vamos jantar, vamos. E de repente eu comecei a chorar no carro. Ela disse: que foi? Eu disse: Deus está falando comigo. Ela disse: quer voltar? Eu disse: eu preciso voltar. Ela disse: a gente sai amanhã, vamos voltar. Aí veio para casa, tiramos a roupa, as decorações.
e eu vou lá escrever o que Deus está me falando. Essa vida não é mais sua. Se você quer expandir, você tem que entender que essa vida não é mais sua. Porque se você ainda que decide, então você ainda não nasceu de novo. Se você já nasceu de novo, não é mais você que decide, é Ele que decide. E Ele vai te chamar para fazer coisas que você não quer, para ir para lugares que você não quer. Quantos lugares que eu já fui que eu dizia, meu Deus, jamais congregaria aqui. E Deus disse, fecha a sua boca, que é minha casa. Eu disse, mas cala a boca. Por que você não ama em vez de atacar? Mas Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor diz, eu já fiz, eu fiz você, e eu espero que você ame como eu. Eu estou disposto a te dar tudo que você ama. Eu estou disposto a te usar para transformar tudo que você ama. Mas aprenda, você só pode transformar aquilo que você ama. Eu quero deixar essa palavra para você. Não gaste muito tempo diagnosticando quem errou, mas se foque naquilo que você pode ajudar a recomeçar. Procure pessoas que estão dispostas a recomeçar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, no seu espírito. Essa conferência nós chamamos de sobrenatural, porque não tem coisa para mim mais sobrenatural, alinhamento sobrenatural. Porque uma pessoa que está alinhada com um propósito eterno, ela vai viver sobrenatural. Você vai experimentar as coisas que outros não vão experimentar, estando mesmo no mesmo ambiente. Você vai ver coisas que outros não vão ver, estando no mesmo ambiente. O fato de você entrar num restaurante não significa que você é só um cliente. O fato de você entrar num avião não significa que você é só um passageiro. Você é um agente de transformação e de alinhamento naquele lugar. Alinhar é alinhar o céu com a terra. A terra não pode curar a terra, irmãos. Não pode. Fique de pé comigo. Esse é o calendário de Deus para a sua vida. Esse é o calendário de Deus sobre a sua vida. E sabe de uma coisa? Diga para alguém que está perto de você, seja prático. Seja prático. Seja prático. Você vai achar na Bíblia poucas pessoas práticas como Eliseu. Eliseu era um homem prático. Por exemplo, a mulher não tinha azeite, ele mandou buscar vasilha vazia. Ou seja, ele sempre usava coisas materiais para explicar coisas espirituais. Não tem azeite, ele diz, vai atrás de vasilha vazia e vai despejando azeite. Um rei, Jeoás, procurou ele. Em 2 Reis capítulo 13, ele disse, abra a janela e lança as flechas. O que tem a ver flecha com promessa? Mas ele sempre associava coisas materiais em coisas espirituais. Naamã queria ser curado, ele não orou, ele disse, mergulha 7 vezes no Jordão. Tinha morte na panela, ele disse, daqui eu tenho farinha, despeja nessa panela. O machado caiu, ele não orou, ele jogou um galho de árvore e o machado flutuou. 3 reis procuraram ele. Em 2 Reis capítulo 3, ele mandou cavar covas no deserto. E ele disse, não vai chover, não vai ter trovão, não vai ter relâmpago, mas todo vale se encherá de água. Eu vim aqui nessa noite com um objetivo prático e profético. Faça coisas práticas, viva o evangelho na sua prática. Você não muda uma geração só falando, você muda fazendo. Quando Lucas escreve a Teófilo no capítulo 1 de Atos, ele diz, Teófilo, agora eu vou te falar tudo que Jesus fazia e ensinava. Jesus não ensinava simplesmente, ele fazia. Você vai ver Jesus prático. Jesus, quando pregava a um pescador, ele dizia, o reino dos céus é como uma rede. Quando ele pregava a um camponês, ele dizia, o reino dos céus é como um campo. A um semeador, ele dizia, o reino dos céus é como uma semente. Ele sempre falava numa linguagem que a pessoa entendia. Jesus sempre descia aonde a pessoa estava. Ele não vivia na vaidade do saber. Tem muita gente que sabe tudo do que nada importa.
sabe muito do que nada importa, do que não vai mudar a vida de ninguém. É melhor ser prático, irmãos. Traga um evangelho prático. Eliseu é um modelo que eu gostaria que você prestasse atenção, um exemplo de Eliseu nas escrituras hoje. Porque se nós queremos expandir, alargar as nossas fronteiras, nós precisamos andar nesse lugar, diagnosticar que está pequeno, que pode crescer mais, ir no lugar certo, estar com as pessoas certas, ter o diagnóstico correto, na linguagem correta. Entenda isso. Eu termino aqui. Um rei um dia sonhou, ele teve um sonho que todos os dentes da boca dele caíam, só ficava um. Ele chamou todos os sábios do reino e disse: olha, eu queria que vocês revelassem o sonho, mas não vem com historinha para mim não. Quem ficar aqui com historinha eu vou mandar matar, vou enforcar você. Mas se você falar o sonho correto, eu vou te prosperar. Você vai ter nome no meu reino, vai sentar na minha corte e vai ser um dos meus conselheiros. Aí fez aquela fila de sábios. E aí o rei falou, perguntou para o primeiro: e você, o que é que você me diz? Ele disse: caiu todos os dentes? Caiu. É, rei. Só ficou um? É. Rei, todos os seus parentes vão morrer, só vai ficar o senhor. O rei ficou tão revoltado: como é que é? Todos os meus parentes vão morrer, só vai ficar eu? Você é louco, rapaz, manda matar esse cara, enforca ele. E o segundo sabia que aquela revelação estava certa. Aí o rei olhou para ele e disse: e você? Ele disse: só ficou um dente. O rei disse: ele disse: o senhor vai viver mais que todos os seus parentes. O senhor vai viver muito mais que toda a sua família. É mesmo, o senhor vai ter longevidade. O rei disse: abençoa esse cara. Os dois falaram a mesma coisa, só que um escolheu dizer que os parentes iam morrer, o outro escolheu dizer que o rei ia viver mais. Não é o que você fala, é como você fala. Como você prega o evangelho. Fale menos do diabo, fale menos da condenação, fale do amor de Cristo. Mostre uma saída para as pessoas. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Que noite gloriosa, irmãos. Que noite gloriosa. Eu quero orar por você. É o que eu posso fazer. Preguei o evangelho e agora eu quero orar para essa palavra criar vida dentro do seu espírito. Vamos dar uma resposta para Valadares, vamos dar uma resposta para Minas Gerais. Vamos dar uma resposta. Feche seus olhos, por favor. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Se você descer do céu, meus bens feitos de novo. Oh, aleluia! Glória a Jesus! você rasgar o céu apenas mais uma vez. Mas se você meter no céu, desfeitos de novo. diante do teu altar.
casa sacerdotal. Então eu não posso reclamar se a minha esposa está indo para uma nação, 15 mulheres para pregar o evangelho, porque eu pedi isso. Sabe, nós pedimos as coisas para Jesus e quando elas começam a acontecer, nós temos posicionamentos de vítimas. Não, irmãos, eu pedi, me leva. Eu pedi, eu vou. Se o senhor quiser, eu vou. Eu não posso reclamar de passar o dia inteiro no aeroporto, porque eu pedi, me leva. Ah, mas eu vou, mas enganaram. Não importa. Eu estou nesse negócio para morrer. Eu pedi isso. Eu não posso ser egoísta, idiota de reclamar de coisas que eu pedi num quarto de oração. Senhor, tira a minha vida. Senhor, tira tudo de mim. Ele tira até os direitos de reclamar. Hey, acorda, Brasil. Se você pedir, vai acontecer. Meu filho tem 19 anos, tem uma carreira incrível. Essa semana ele está chorando e dizendo: pai, eu acho que eu não quero mais ser jogador. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero viajar o mundo com o Senhor. Eu fiquei pensando em todo o meu investimento, de todo o tempo que eu tive nos alambrados gritando, em todos os estádios que eu fui assistir, em todas as vezes que eu levei na escolinha, na base, todas as viagens que eu paguei para ele vir em casa, ficar um dia para ver a família. Eu fiquei pensando: puxa Deus. E Deus disse: ei, quando ele nasceu, o que é que você disse? Que ele era meu. Você não pode reclamar das coisas que você me pediu. Eu enxuguei as lágrimas, fui no quarto dele e disse: filho, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você faça o que Deus está te chamando para fazer. Pai, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero a vida de Jesus. Eu gosto de jogar futebol. Talvez eu não tenha nada para dar para Deus. Eu quero dar o que eu sei fazer. Eu gosto disso. Eu não estou dizendo que você precisa parar de fazer alguma coisa para ir servir a Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no caso de alguns você vai ter que parar. Para entrar na agenda de Deus, Davi teve que deixar as ovelhas e dar comida para os seus irmãos. Daniel teve que ver a sua família ser destruída para ir para a Babilônia como escravo. Pedro teve que largar o barco e as redes. Esther teve que virar rainha. Talvez alguns de vocês vão ter que deixar algumas coisas e outros vão ter que pegar algumas coisas. Talvez alguns de vocês vão ter que sair da universidade, outros têm que voltar para a universidade. Cheio. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Eu sou um homem feliz como Jesus, realizado. Eu não tenho tudo que eu quero. Eu não estou fazendo tudo o que eu gostaria, mas eu estou bem. Eu só queria mais fome e mais sede. Põe a mão no seu coração e deixa eu orar, que eu ainda tenho que ir comer um feijão tropeiro. Jesus, abençoa esses homens e essas mulheres. Eu peço a tua virtude sobre eles, sobre mim também, Senhor, sobre nós. Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha sobre nós. E o Senhor nessa noite organize o nosso interior. Que o Senhor sincronize a nossa mente com o nosso espírito. Que o Senhor nos leve para o lugar aonde nós precisamos estar. Senhor, eu não vou mais lutar com a tua vontade. Fala para Deus: eu não vou mais lutar com a tua vontade. Fala para Deus: eu não vou mais lutar com a tua vontade. Fala para Deus: eu não vou mais lutar com a sua vontade. Fale para Ele. Sim.
la soria la. Soria la labacara la labasso. Cheira bacala la labassoria. Teus olhos eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Todos os outros amores. Toque-os com fogo, Senhor. Toque-os com fogo. Toque-os com fogo. Toque-os com vida. Ei! Toque-os com fogo. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Pega a pressão, Jesus.
Não fuja daquilo que você orou para acontecer. Corra para o propósito, corra para a agenda de Deus, corra para o calendário de Deus. Não estranhei esta ardente prova, como se alguma coisa estivesse acontecendo. Não estranhei, porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito, cara, da glória de Deus. Aleluia. O que você está buscando em muitos lugares está no seu quarto. O que você está buscando em outros homens está no seu quarto. Pessoas como eu podem passar na sua vida e te ativar, te destravar, te conectar, te influenciar. Mas o que você está buscando está lá no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e não saia de lá até que algo aconteça. E acostume com isso, porque isso acontece diariamente. Amém, irmãos? Levanta as duas mãos para o céu, dê o maior aplauso que você já deu para Cristo. Hey! Hey, Jesus! Glória a teu nome. Amanhã 8h30 nós estamos juntos aqui, amém? Dá um abraço no seu irmão aí, vai com Deus, Deus te abençoe.